Graças a paz, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Eu ia falar que tá calor, mas eu fico até receoso, porque às vezes a gente só fala assim, tá calor. Aí alguém já fala, tá calor, reclama, tá frio, reclama. Só ia fazer um comentário, né? E vou ter que dar uma acelerada aqui um pouquinho, porque a gente tinha combinado tudinho que o irmão ia vir aqui dar testemunho, ia falar dos milagres, não tinha combinado não, meus irmãos. Foi Deus quem trouxe mesmo. Mas eu creio que para tudo há um propósito de Deus. Eu queria compartilhar uma palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Ao decorrer de alguns dias o Senhor tem falado comigo nessa palavra. Aí Deus não satisfeito, ontem eu passei perto da casa de um amigo, ele estava lavando o carro, aí eu parei, né? E aí nós trocamos uma meia dúzia de palavras. Aí eu falei assim, eu vou embora, senão você já vai falar a palavra que Deus colocou no meu coração, aí não tem mais graça. Ou seja, era só confirmação do que Deus queria falar conosco, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses, o capítulo é o 3, o verso é o 13. Na minha versão NTLH diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Deus, pedimos que o Senhor revele essa palavra em nosso coração. Muitas coisas o Senhor já ministrou, é claro, Pai, mas eu peço que o Senhor venha aquecer ainda mais os corações, que possa ficar muito claro aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, com os teus filhos. Pedimos, Pai, aleluia, que seja revelado verdadeiramente, pois o natural já foi lançado, agora nós precisamos do sobrenatural do céu. Faça algo novo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Então a Bíblia vai dizer que, deixando as coisas velhas, aquilo que passou para trás, eu prossigo para o alvo. E a Bíblia vai dizer que ele fala aqui que ele não conseguiu ainda. Isso não quer dizer que eu já conquistei, que eu já consegui, mas eu deixo as coisas velhas para trás e eu prossigo para o alvo, né? E o que Deus tem para mim e para você nessa noite é que o Senhor, Ele quer que nós paramos de ficar preso nas coisas passadas ou nas coisas que já estão lá atrás. A nossa vida, ela precisa prosseguir. E a Bíblia vai dizer, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipenses, é que o apóstolo Paulo, ele tem uma pressa. E ele fala, eu deixo as coisas velhas, e eu vou prosseguir aquilo que está na minha frente. Ou seja, ele está dizendo, há um novo que eu preciso alcançar, Lucas. Há um novo que eu preciso conquistar. Mas para que eu alcance o novo, para que eu tenha a visão do novo, eu preciso deixar algumas coisas velhas para trás. Algumas atitudes, algumas práticas, algumas manias, talvez até mesmo alguns estilos de vida. Eu estava conversando esse dia com a minha esposa, e a gente está passando um processo de mudança. E aí eu falei, para algumas pessoas também, a pessoa falou, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, Deus ainda não falou nada. E aí fica muito, vamos dizer assim, muito óbvio para algumas pessoas que têm família, quando alguns calos apertam, já sair decidindo, não, eu vou fazer isso que eu acho que é o certo, e aí não, qualquer outra pessoa no seu lugar faria isso. E aí eu falei para minha esposa, Deus ainda não falou nada. E aí eu conversando com Deus, falei, Senhor,
O que o Senhor quer fazer comigo? E aí eu pedi para ele, falei, Senhor, dá sinais, me mostra. Se for preciso, fecha portas. E aí a gente passamos essa semana algumas situações que aí eu falei para minha esposa, isso é só o sinal de que Deus, Ele quer que eu viva o novo. Ele quer que eu corra, porque tem algo novo lá na frente para mim. Então eu preciso deixar algumas práticas velhas de lado. E é assim comigo, com você. Às vezes nós queremos decidir algumas coisas, mas nós ficamos presos lá no velho. Nós ficamos com a nossa vida presa lá atrás. E o que o apóstolo está dizendo é que ele corre. Ele fala assim, além de deixar, eu corro. Há uma pressa. Eu e você, a gente precisa entender, a nossa vida, ela passa muito rápido. Nós vivemos menos que uma sacolinha de supermercado, sabia disso? Então eu e você, nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. E para isso, entra o louvor que o irmão ministrou aqui. Nós não podemos de maneira nenhuma parar a nossa vida. Nós precisamos sempre prosseguir e continuar em prosseguir. E aí, para nortear isso que Deus quer falar conosco a respeito do novo, eu queria falar a respeito de Eliseu. Abra a sua Bíblia novamente, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Eu prometo, irmãos, eu vou ser bem breve. Quando você perceber, já acabou, você já está indo embora. Prosseguindo o novo de Deus para você, amém? 1 Reis, capítulo 19, verso 19, eu vou dar uma corrida aqui. Diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra na frente dele. Iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois, e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém, irmãos? Aqui nós temos uma ideia clara de uma pessoa que, quando recebeu o chamado de Deus, ele falou: opa, eu preciso viver uma mudança radical de vida. Eu preciso decidir, ou eu prossigo, ou eu paro, ou eu continuo do jeito que eu estou vivendo. E algo que me chama a atenção aqui é que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu tinha a mesma coisa que eu e você temos, sabia? O livre-arbítrio. Eliseu poderia falar para Elias assim, ó: eu não quero. Não, para mim, do jeito que está bom. Quantos de nós falamos isso ao decorrer da nossa jornada cristã? A pessoa fala: vamos agora, vamos romper. Aí a pessoa fala assim: do jeito que tá bom, sabe? E sabe o que Deus faz comigo, com você? Deus respeita, Elton. Deus fala: tá tudo certo. Quer continuar vivendo o jeito que você está vivendo? Pode viver. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele fala o seguinte: opa, você espera, eu posso ir lá beijar o meu pai, beijar minha mãe, para depois te seguir? E algo que chama, eu até acho que tinha comentado no nosso clã que teve quinta-feira, eu falei: Deus me deu uma palavra que é muito conhecida. E a maioria dos pessoal já está acostumado a ouvir essa passagem. Falei: Deus, eu preciso de algo novo. E aí, enquanto eu estava pedindo essa orientação, Deus me fez ver algumas coisas e refletir. E aí a Bíblia diz que Ele pede
para ir beijar o pai e a mãe, sim ou não? E quando ele está voltando, ele se depara com quem? Com o arado e com os bois. Eu acredito que Eliseu olha e fala: rapaz, eu preciso prosseguir o novo, eu preciso alcançar o novo, eu preciso ir para frente. E se os bois continuarem aqui, a carroça continuar aqui, eu vou ter uma garantia para voltar. Eu acredito que Eliseu olhou e falou: para essa vida eu nunca mais vou voltar. E para que isso acontecesse, a Bíblia diz que ele mata os bois, ele quebra lá a sua canga, põe fogo, cozinha e todo mundo come. Ele está dizendo: para o meu passado eu não volto nunca mais. E é isso que eu e você nós precisamos entender. O Senhor tem um novo para nós. O Senhor tem algo maravilhoso. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias e eu acho engraçado, porque o pregador normalmente ele está pregando para o pessoal que está lá. E aí eu fico assistindo a mensagem, eu penso que é comigo. É verdade, irmão, não sei se você é assim. Aí eu falei: rapaz, como é que ele sabe disso? No vídeo. E aí eu vi uma mensagem de um pastor e ele falou assim: eu estou sentindo cheiro de coisa nova e coisa boa de Deus a meu respeito. Aí eu fiquei olhando e eu falei: eu também vou sentir também. E aí eu comecei a orar, falei: Deus, eu quero sentir coisa nova, eu quero sentir cheiro do novo, eu quero experimentar o novo. E aí Deus falou para mim: então começa a correr, começa a largar algumas coisas, deixar para trás aquilo que já não presta e vai seguindo. E aí eu falei: isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que Eliseu passa a seguir Elias. Primeiro passo que eu e você nós precisamos entender na nossa vida para que nós possamos alcançar o novo de Deus é a gente ter a decisão: ou eu vou seguir ou eu não vou seguir. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, mas às vezes ela se perde em alguns caminhos, sabe? Ela vai em algum lugar, está no GPS, aí o GPS fala: entra para lá. Ela fala: não, eu conheço esse caminho. Aí já que está até indo: não, eu conheço. Aí você fala: a pessoa está perdida. Não, ela está perdida. Ela fala: não, eu conheço aqui. Aí o que ia demorar, Nath, 20 minutos, demora 50. Aí eu penso: não, estava passeando, né, irmão? Já que conhece. E eu ficava pensando assim: é só apertar lá, recentralizar, vai dar direito. Não, eu conheço. E é engraçado, irmãos, que na jornada com o Senhor tem muitas pessoas dessa maneira. A pessoa está perdida, não sabe nem para onde está indo mais, e fala: não, do jeito que tá bom. E é mentira, ela está mentindo para ela mesma. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui com essa palavra para dizer para você: filho, corre, prossegue, vai atrás do novo, vai conquistar o novo. Se Deus já colocou no seu coração, hoje Ele só está confirmando: vai conquistar o novo. Mas no meio dessa jornada existem muitas coisas que tentam nos paralisar, sim ou não? Muita coisa. Aí vai acontecendo, você fala: não, agora eu vou correr, eu vou prosseguir o novo, eu vou perseguir o novo. E aí acontece algumas coisas que tentam nos parar. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 1 diz assim, ó: chegou o tempo do Senhor levar Elias para o céu, num redemoinho. Elias saiu de Gilgal, junto com Eliseu. E no caminho ele disse: fique por aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor,
que eu não deixarei. E assim os dois foram até Betel. E aí eu fui ver, falei, meu Deus, eu preciso entender. E aí eu fui pesquisar algumas coisas, e o nome Gilgal, lá, eu até anotei aqui, lá em Josué, capítulo 5, verso 8, só para me ganhar tempo, diz assim: a nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. Diga comigo, circuncidado. Aleluia. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, e este nome continua até hoje. Então nós vemos que o nome da palavra Gilgal, ela aponta para o momento que eles tiveram circuncisão. E nós sabemos que o povo de Deus outrora, para ter o selo lá, Lucas, da aliança, eles circuncidavam-se. Havia uma circuncidação. Ou seja, Gilgal, ele vai apontar para aliança. Aliança do homem para com Deus. E a Bíblia vai dizer que Elias fala para Eliseu: Eliseu, nós vamos sair daqui, nós vamos para Gilgal. Perdão, nós estamos em Gilgal, nós vamos para Betel. E aí, chegando em Betel, você fica lá. Então nós entendemos, primeiro, que nós precisamos tomar uma decisão. Segundo, nós precisamos, querido, ter uma aliança. E a Bíblia vai dizer que aí Elias fala para Eliseu: fica em Betel. E Betel quer dizer o que, irmãos? Casa de Deus? Casa do pão? Essas duas versões estão certas. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Elias, ele olha para Eliseu e fala: Eliseu, fica aqui em Betel. Fica aqui, está tudo certo. Que o Senhor vai me enviar para outro lugar. E algo que me chama a atenção é que o Senhor, para que nós possamos alcançar o novo de Deus, nós precisaremos passar por Betel. E algo que me chama a atenção é que quando Elias falou: fique em Gilgal, só aliança. Eliseu, só aliança já está bom, fica aqui, está tudo certo. Ele falou assim: eu não vou ficar parado só na aliança, eu quero ir além, eu quero continuar prosseguindo. E aí a Bíblia diz que agora, vamos lá à casa de Deus, e nós entendemos, irmãos, que para poder permanecer na casa de Deus, é algo muito difícil, porque é um conjunto de pessoas diferentes, sim ou não? As pessoas são muito diferentes, mas demais da conta. Alguns falam mais, outros falam menos. Alguns são mais extrovertidos, outros mais fechados. E algo que me chama a atenção é que eu sempre falei isso e nunca vou me cansar de dizer: igreja é lugar de pessoas pecadoras. Aí você fala: não, lá é para os santos. Não, é para aqueles que são pecadores, que entenderam que sem a misericórdia e a graça de Jesus não vão conseguir chegar a lugar nenhum. E é desafiador estar em comunidade, irmãos. Por quê? Porque se o outro fala demais, ele é fofoqueiro, sim ou não? Se eu falo demais, eu sou comunicativo. Por quê? Porque é muito mais fácil olhar o erro do irmão do que o meu. Mas a casa de Deus, Betel, a casa do pão, como o pastor já ministrou, o lugar do partir o pão, o lugar de partir Jesus, é na casa de Deus. Eu e você, nós precisamos entender: queremos viver o novo de Deus, precisamos estar na casa de Deus. Não há outro lugar. Você fala: não, eu vou cultuar Deus em casa, irmão. Me ajuda a te ajudar. É muito mais complicado, aqui é muito mais fácil, na hora do louvor, você fechar o olho e nenhuma criança te puxar a perna,
ou o gato correr e derrubar alguma coisa, você se assustar, o cachorro latir, você falar, meu Deus, o inimigo está furioso. Então, para nós alcançarmos o novo, nós precisamos passar por Betel. E a Bíblia vai dizer que Elias fala para Eliseu, Eliseu, fique em Betel. Lá no verso 3 diz, um grupo de profetas moravam ali, um grupo de profetas moravam ali, foi falar com Eliseu e lhe perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu, olha Elias dizendo de novo, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até Jericó. E aí eu fui ver que estava o significado da palavra Jericó, da cidade, quer dizer cidade das palmeiras, ou, para quem estudou, cidade mal cheirosa. Era chamada assim por causa dos tamanhos dos muros que havia lá, Nath, e o comércio que havia lá dentro. Se você já foi na Feira Livre, na Feira Livre tem um cheiro maravilhoso, e também no meio da feira lá tem um cheiro horrível, sim ou não? O cheiro maravilhoso é do pastel, né, irmãos? Pastel você passa, meu Deus. Os irmãos que querem ser fitness falam assim, não, tá repreendido. Verdade, irmãos, lá a banca do pastel, oh maravilha. Passa lá um caldo de cana maravilhoso. E também tem a parte que é mal cheirosa, que é a parte do... Alguém falou em peixe. E naquela época o comércio era grande em que, irmãos? Em pesca e em pão. Ou seja, imagina o cheiro que havia naquela cidade. E a Bíblia diz que era uma cidade de muros muito altos. Algo que eu e você a gente precisa entender. Ela era conhecida por uma beleza exterior, mas algo ruim, um cheiro ruim interior. E a Bíblia diz que Elias fala para Eliseu, fica em Jericó. O Senhor vai me enviar para Jericó. E ele fala, tão certo como vive o Senhor e vive o meu Deus, eu não vou te deixar, eu vou continuar seguindo você. E o que isso quer falar comigo e com você, irmãos? É que com Deus não dá para viver de aparência. A cidade era bonita por fora, mas por dentro ela era feia. Ela era mal cheirosa. E com Deus não dá para viver de aparência. Ou você é ou você não é. Eu falo para quem quiser, eu amo calor, porque qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou de bermuda e chinelo. E o meu jeito de falar, irmãos, é esse jeito. É o jeito que eu falo, o jeito que eu converso. Eu recebo algumas notícias, às vezes, não muito boas. E eu não sei se você conhece assim, mas eu conheço pessoas que quando recebem, a pessoa fala, nossa, eu preciso te contar um negócio e não é muito bom. A pessoa fala, espera aí, eu vou no banheiro primeiro. Dá piriri, a pessoa passa mal, me conta agora. Eu não, irmãos, esse é o meu jeito. Diante das pessoas, diante de Deus, se você for conversar com a minha família, é desse jeito. Não sou quem sou, é só Ele, né, irmãos? Eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira mesmo. E aí algo que eu estava lembrando, enquanto o Senhor estava me dando essa palavra, foi naquela palestra de casais, irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, ainda bem que era o pastorzão e a esposa dele que estava lá em cima. Porque se fosse eu e a minha esposa, verdades seriam ditas aqui na frente. Por quê, irmãos? Porque com o Senhor não dá para mascarar. Não que eles estavam falando mentiras, mas eu falei, meu Deus, se é eu lá na frente, o povo ia ouvir cada coisa. Primeiro que a minha esposa já ia montar um grito de guerra para as mulheres, porque ela não gosta de perder. Ela já ia, mas é a verdade, é você sendo quem você é. E eu e você, nós precisamos entender o seguinte,
É que às vezes nós nos fechamos, Valquíria, para quem não é para se fechar, e nos abrimos para quem não é para se abrir. Antigamente nós conhecíamos uma pessoa que estava em depressão de longe, sim ou não? A pessoa não tomava banho, não cortava o cabelo, não... Agora não, a pessoa depressiva está no shopping gastando R$1.000 no cartão de crédito, acreditando que vai conseguir pagar, com perfume caro, bolsa cara, tênis caro. Aí você fala, meu Deus, você fala, isso não tem nada a ver com a palavra. A pessoa ela consegue se abrir com um psicólogo, mas não consegue se abrir com um pastor. Aí você olha e fala, tá tudo bem? A pessoa fala, sim, mas na verdade dentro não está nada bem. A Bíblia diz que esse mesmo homem, Eliseu, ele estava lá num determinado monte, uma mulher vem chorando, e ele olha de longe e fala para Geazi, vai lá e vê o que aconteceu. Quando Geazi chega e falou, mulher, vai, tudo bem? Ela fala assim, vai. Geazi acho que fica coçando a cabeça falando, mas não parece. E aí quando a mulher chega até Eliseu, a Bíblia diz que ela cai aos pés dele e fala, Senhor, se o Senhor não for em casa, o que ela faz, irmãos? Ela derruba todos os muros do coração dela, porque ela entendia que ali havia um homem de Deus. E é o que eu e você, nós precisamos entender. Não adianta a gente querer viver de aparência, porque se a gente querer viver de aparência, certamente nós vamos perecer, querido. Não está conseguindo orar, vai pedir ajuda para quem pode ajudar. Rapaz, eu estou fraco na fé. Vai pedir ajuda para quem pode te ajudar. E uma das ilustrações que nós tiramos é que a Bíblia diz que Jesus, certa vez, ele vê uma figueira, e a figueira estava bonita, irmão, cheia de folhas. E Jesus vai até ela para poder procurar frutos, seu Lucas. E quando chega lá, Jesus não encontra frutos nela. Irmão, aí você vai falar, irmão, mas a Bíblia diz que não era época de frutos. Já que não era época de frutos, Elton, por que ela estava com a aparência de que tinha frutos? Jesus olha para ela e diz, nunca mais ninguém vai comer de tu. Para você, acabou. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, esse será exaltado, e aquele que se exalta, esse será abatido. Eu e você, a gente precisa entender, se houver muros na nossa vida diante de Deus, a gente precisa fazer cair por terra, porque com Deus não dá para viver de aparência. Então Eliseu entendeu, ele falou, opa, eu tomei uma decisão na minha vida, que foi quando ele foi seguir Elias. Depois ele falou, eu tenho uma aliança. Aí ele olha e fala, as convivências interpessoais, os relacionamentos ministeriais, os problemas que tem na igreja, eles não me param também. Porque nós sabemos que igreja, irmãos, às vezes tem um pessoal que é meio diferente, mas está tudo bem também, mas não pode parar a sua vida. Então ele entende isso. Depois ele fala, opa, com Deus não dá para viver de aparência, então eu vou continuar. Aí a Bíblia diz, vamos lá, meu Deus, a hora voou, irmãos. Versículo 5. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou, você não sabe que hoje o Senhor vai levar o mestre longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas ele disse, juro pelo Senhor Deus, e pelo Senhor que não te deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água, e a água abriu. E ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse,
quero receber como herança 2 vezes mais o poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está pedindo. Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe de você. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu, em um redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Aí bateu de novo e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. E os 50 profetas de Jericó viram isso e disse: o poder de Elias está com Eliseu. E eu queria já fechar essa mensagem, que minha hora já passou, dizendo que Elias e Eliseu, com consentimento de Elias, Eliseu continuou seguindo Elias. A Bíblia diz que eles foram até próximo do Jordão. Elias encosta a capa, o mar se abre, eles atravessam em seco, eles começam a conversar e Elias fala: o que você quer? Carro, casa? Se a gente perguntar aqui no nosso meio, quem quer um carro novo? Quem quer uma casa nova? E a Bíblia diz que Eliseu falou: eu quero poder. E ele fala: o que me pedes é muito difícil de atender, mas se me vir quando eu for levado, assim acontecerá. A Bíblia diz que eles conversando, um carro vem, separa os dois, leva Elias, e a Bíblia diz que Eliseu volta só. Fala comigo: sozinho. E algo que eu e você nós precisamos entender, querido, é que quando nós tomamos uma decisão de seguir o Senhor, quando nós temos uma aliança, quando nós passamos por Betel, que é a casa de Deus, quando nós fomos constrangidos em Jericó, que com ele não dá para se esconder, nós precisamos entender o seguinte: é que por muitas vezes essa decisão que nós tomamos vai nos levar a uma vida solitária. Aí você fala: não, irmãos, pergunta para a liderança. Aí você fala: não tem nada a ver. É sim. A Bíblia diz que eles estavam em 52, sim ou não? Os 50 profetas de Jericó, Elias e Eliseu. Quem atravessou do outro lado? Elias e Eliseu. E quando Elias é levado, quem fica sozinho? Quando nós decidimos servir ao Senhor, muitas vezes a nossa jornada vai ser uma jornada solitária. E está tudo bem por isso. Por que está tudo bem? Porque quando você tem uma aliança, você... Aí eu lembro os louvores do meu amigo Lázaro, que ele fala: quando você tem um problema, vai passando pela prova, dando glória a Deus. E se alguém falar: agora você vai morrer, aí você fala: ainda bem que eu vou morar no céu. E quando você entende a sua jornada, o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, nada mais tem o poder de te parar. Eliseu entendeu, ele pegou e falou: rapaz, agora a minha capa já não serve mais de nada, eu vou usar a de Elias, porque ele falou que se eu visse, eu iria ter. E o extraordinário de Deus acontece na vida de Eliseu. É uma vida solitária? Muitas vezes é. Por que eu falo que é solitária? Porque quando você decide viver o Senhor, lá no seu emprego, nem todo mundo vai querer viver o que você está vivendo. Você vai parecer um estranho na sua casa, irmãos. Betel simboliza a casa do pão, não é isso? Muitas vezes nós partimos o pão onde?
em casa, e muitas vezes na sua casa, aquilo que Deus chamou você para viver, a sua família não vai entender. Na escola, na faculdade, aonde você estiver, muitas vezes vai parecer solitário, mas algo que eu queria dizer para você é que, por mais que pareça solitário, quando nós decidimos servir o Senhor, nós experimentamos também aquilo que muitas pessoas não vão experimentar. A Bíblia diz que quando Naamã, ele foi antes de mergulhar no rio, ele chega diante do general lá. E aí ele fala assim: o meu Senhor mandou para que você me curasse. Falou, eu? A Bíblia diz que ele rasga as vestes. Falou, vocês querem briga? Não tem nada a ver comigo. Quando Eliseu fica sabendo, ele diz assim, manda ele vir. Traz ele aqui, porque ele vai ver que há profeta em Israel. Quando eu e você, nós decidimos andar com o Senhor e correr para alcançar o novo de Deus, nós vivemos o sobrenatural do Senhor também. E é isso que tem faltado. Eu e você, nós temos vivido uma vida muito no natural. Uma vida que as coisas estão acontecendo tudo nos conformes. As coisas saíram do jeito que eu pensei. Aí Deus olha e fala, a vida é muito chata, né? E Deus quer que eu e você, nós passamos a viver o sobrenatural, querido. Estava conversando com uma pessoa, e o que tem faltado no meio do povo de Deus é acreditar que se nós dermos o passo, Deus vai construir o chão. E é isso que Deus quer que nós vivemos, o sobrenatural. Eu queria que você se colocasse de pé. Falei que ia ser rapidinho, nós já vamos orar já. Para a gente finalizar essa mensagem, nós vamos fazer uma oração. E essa oração, ela precisa ser sincera no seu e no meu coração. Como a mensagem, como a palavra, ela já foi compartilhada aqui, já foi ministrada em nossos corações. O Senhor nessa noite, Ele espera que eu e você, nós decidimos por algo. Talvez você está aí no seu lugar e você está falando, eu não sei se eu quero viver essa vida de evangelho, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí você está talvez se perguntando, meu Deus, será que realmente eu tenho uma aliança? Será que realmente, Senhor, eu tenho aquilo que o Senhor pode chamar de aliança? Como eu falei, circuncisão, a Bíblia diz que quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele olha para Golias e fala, quem é esse incircunciso? Ele fala para o gigante, quem é esse cara aí que nem aliança tem para vir contra o povo de Deus? Ou seja, a aliança com Deus, ela nos dá acesso aonde outras pessoas, elas não podem chegar. Quem tem aliança é mais resistente, querido. Permanece. Talvez você está aí no seu lugar e falando, meu Deus, aconteceram tantas coisas, já era para me desistir, e eu não entendo por que eu não desisto. Porque a aliança não sustenta. Aí você fala, eu não aguento mais ir para a igreja, é muita hipocrisia, é muita falação, eu não aguento mais. Mas o Senhor diz para você que é necessário você estar em Betel, passar e estar bem em Betel. Aí você diz, eu estou tentando buscar a Deus, mas eu não estou conseguindo. Mas muitas vezes você tem vivido uma vida só de aparência. Eu ouvi um pastor esses dias e eu achei poderoso. Ele falou assim, Deus, eu quero fazer um culto para o Senhor. E aí Deus falou para ele, então comece. Ele falou, não, vou esperar o povo chegar. Aí Deus falou, se é para mim, não precisa do povo. Às vezes eu e você, nós temos adorado a Deus só aqui no prédio. Se é para Deus, não precisa ser só aqui no prédio.
É bom estar, é bom, mas não é necessário ser só aqui. É em qualquer lugar que você esteja. Ainda falando de Jericó, de aparência, você não sabia disso, mas eu vou contar um segredo que nós tratamos na liderança. Nós falamos assim: vamos trazer pessoas para ministrar na nossa igreja, mas pessoas que tenham presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele pega Betseba, uma pessoa bonita, vistosa, porque para rolar adultério só sendo dessa maneira, e traz para dentro da casa dele, e aquilo causa a destruição de uma família inteira. Uma pessoa bonita, bem trajada, talvez uma boa feição, só a imagem. E a Bíblia diz que Naamã traz uma escrava para morar dentro da casa dele. E com essa escrava não vem beleza, Elton, mas vem a presença de Deus. E é o que eu e você nós precisamos entender. Às vezes estamos vivendo tanto tempo de aparência, estamos esquecendo da presença de Deus. Estamos esquecendo do jejum, estamos esquecendo da oração, estamos esquecendo de entrar no quarto, porque a Bíblia diz que quando eu entro no meu quarto, aquele que me vê em secreto. Se eu quiser ver Deus, eu olho para os irmãos, porque os irmãos são imagem e semelhança. Mas se eu quiser que Deus me vê, aí é secreto, aí é no meu quarto, aí é no jejum, aí é no propósito. E eu entendo que o Senhor, Ele tem uma obra para fazer na vida de todos nós, mas em algumas pessoas é especial. Algumas pessoas Deus chama para decidir a vida hoje. Algumas pessoas Deus chama para aliança hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Oh Senhor Deus, oh Pai, muitas vezes não entendemos, Senhor, aleluia, o seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, aleluia, as maneiras que o Senhor quer falar. Mas algo eu sei, Jesus, a tua palavra ela não é em vão. A palavra lançada, ela nunca mais ela volta vazia, Senhor. E eu tenho certeza que com algumas pessoas hoje o Senhor está tratando diferente. Com algumas pessoas o Senhor está dando um despertar e está dizendo para ela: é noite de você decidir a sua vida, é noite de você se aliançar, é noite de você vir mais para perto, é noite de frequentar mais a casa do Pai, é tempo de você se aprofundar ainda mais, para que você possa viver o extraordinário de Deus, para que você possa alcançar o novo de Deus, para que você possa enxergar aquilo que ninguém conseguiu enxergar ainda. Oh meu Deus, tem pessoas aqui no nosso meio que falavam coisas tão extraordinárias, que as pessoas olhavam e falavam assim: é loucura, mas você falava por fé, e lá na frente acontecia. E Deus está dizendo que há muito tempo você não age mais por fé, há muito tempo você não olha mais com os olhos espirituais, há muito tempo a sua vida está do jeito que você queria, não do jeito que Deus queria. É tempo de voltar, querido. É tempo de se aliançar novamente, querido. É tempo de decidir por Jesus de novo. Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre nós. E deixando as coisas velhas para trás, eu prossigo para o alvo. O meu alvo, ele é Cristo. E se o meu alvo é o melhor, aquilo que eu vou viver também é o melhor. Aleluia. Quer viver coisas novas? Perceba
persegue coisas novas, quer alcançar o novo de Deus, fala sobre o novo de Deus, e vivereis os melhores dias da sua vida. Aleluia. Santo, 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 santo Deus.